essas tábuas, elas tinham que ser móveis, elas não podiam entrar na terra assim, fincada na terra, né? Porque o tabernáculo ele era móvel, né? Então eles fizeram uma base de prata em cada coluna dessa, que era fixada essa coluna para que ela não caísse, para que ela não movesse, né? E ela tinha 34 quilos cada base dessa. Então, quer dizer, igual lembra do João Bobo, né? Que a gente colocava água, né? Então você bate É. nele, ele não cai, né? Ele fica sempre ali, né? Então o peso, né? O centro de gravidade fica na base ali, né? Fazer com que a tábua ficasse paradinha ali, equilibrada, né? Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Êxodo 27. Diz assim: o altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza e as suas pás, e as suas bacias e os seus garfos e os seus braseiros, todos os teus vasos farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a sexta rede 4 argolas de metal e aos seus 4 cantos. E os porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o farão. Aqui a gente pode perceber que os 40 dias e as 40 noites que Moisés ficou lá no monte, ele viu com detalhe esse tabernáculo. Ele viu com detalhes. Ele fala aqui, ó, o oco das tábuas farás como se mostrou no monte, assim o farão. Ele pôde observar direitinho como é que tinha que ser, viu? Aquilo estava na cabeça dele. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas da longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. Em 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido de obra do bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata,
e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo e todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite puro, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fará do véu que está diante do tabernáculo. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, o estatuto perpétuo. Será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Meus amados, está aqui, ó. E farás, esse detalhe aqui é interessante, né? E tu ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Quer dizer, eles teriam que manter a luz acesa diariamente, dia e noite. Não podia faltar esse azeite puro. A lâmpada tinha que ficar acesa continuamente, de dia e de noite. É assim que tinha que ser. Meu irmão. Interessante essa passagem. Queres comentar alguma coisinha aí, Fábio? Pode falar. Depois eu vou lá em Números para a gente ver esse detalhe aí interessante. A gente tem a descrição do altar, né, do holocausto ali. A gente tem o átrio, que é o pátio, né? Na sua Bíblia fala pátio. E aí tem a questão do azeite também, né? São os três pontos aqui do capítulo 27. Esse do altar era onde tinha os sacrifícios ali, né? Então, você imagina, dentro do tabernáculo, na verdade, dentro do pátio, né? Dentro do átrio, essa região toda ali do tabernáculo, só os levíticos, né? Só a tribo de Levi podia entrar ali, só os levíticos podiam entrar dentro dessa área. O restante do povo não podia entrar. E lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, né? A gente vai estudar um pouquinho mais isso daí. Mas ali, ficava diariamente ali as pessoas trazendo o cordeiro, trazendo um boi, trazendo pombos, né? Eles trazendo alguns animais para o sacrifício, eles sempre traziam os melhores, né? Então, aqui já Moisés já tinha trazido as leis, né? Já tinha falado quais eram as leis, tinha lá os mandamentos também. Então, conforme o povo ia pecando, eles tinham que ir cobrindo esses pecados. Então, eles iam trazendo, né, esses animais para serem sacrificados ali. E, e aí tem uma outra questão também, que é somente uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava lá no Santos dos Santos, né? Que aí ia cobrir o pecado de todo o povo, né? Mas aí tinha também o cobrimento ali do pecado individualmente ali, né? Então, as pessoas ali né, que olhavam ali e viam que tinham pecado, eles iam trazendo né, o melhor dos animais que eles tinham ali, o mais perfeito, né? Que perfeito nenhum era, né? Só Jesus, né? E eles iam trazendo os animais ali para que pudessem ser sacrificados e eles usavam justamente esse altar aqui, ó, né? O altar do holocausto.
onde eles levavam até o altar ali fazia o sacrifício ali do animal e colocava o animal para dentro desse altar ali, tinha, tinha o fogo ali, né? É, e aí tinha esse átrio também que ficava em volta, era como se fosse uma tenda ali, né? Uma parede, né? Um muro cercando todo o tabernáculo, né? Onde dava o limite ali para o tabernáculo. E tinha essa questão do azeite aqui, que era do candelabro, que o seu Mário falou bem, né? Que ele não podia se apagar, né? Ele tinha que ficar aceso o tempo todo. Eu pedi aqui algumas medidas, então, por exemplo, a estrutura geral, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, aqui, o tabernáculo ali, aquela parte interna. Engraçado porque a visão que eu tinha antes, que era o tabernáculo não era tão alto, né? Mas se a gente, é que essas medidas estão em côvados, né? E é difícil a gente enxergar, né? Eu pedi para colocar em metros para a gente ter uma perspectiva maior. Mas o comprimento dele, por exemplo, era de 13 metros e meio, mais ou menos, né? Acho que eles falam 28 côvados, né? Então dá uns 13 metros e meio. A altura é de 4 metros e meio, então era alto, né? Não era um ambiente baixo, sabe? Era bem alto, 4 metros e meio. E aí tinha também a largura, que era também 4 metros e meio. Aqui não é, o comprimento dele era de 30 côvados, não 28. 28 era a cortina, que tinha cortina, que era 28 côvados, que dava lá 12 metros e meio. As cortinas internas, essa aqui, né? A altura delas era 1,80, né? E elas tinham cobertura total delas, todas unidas, davam 18 metros, né? Então, eram 10 cortinas, né? Uma ao lado da outra. Então davam 18 metros se fosse somar todas. Isso, acho que não sei. Tá. Aí tem a cobertura de pelo, né? Que vinha por cima. Aí tinha as tábuas de madeira, que eram de 4 metros e meio também. Aí tinha uma base que era de prata. Essa base de prata, porque como era difícil colocar essa, porque a cortina, essas tábuas, elas tinham que ser móveis, elas não podiam entrar na terra assim, fincada na terra, né? Porque esse tabernáculo ele era móvel, né? Então eles fizeram uma base de prata em cada coluna dessa, que era fixado essa coluna para que ela não caísse, para que ela não movesse, né? E ela tinha 34 quilos cada base dessa. Então, quer dizer, igual lembra do João Bobo, né? Que a gente colocava água, né? Então você bate É, nele, ele não cai, né? Ele fica sempre ali, né? Então o peso, né? O centro de gravidade fica na base ali, né? Fazer com que a tábua ficasse paradinha ali, equilibrada, né? Então tinha essa base, ela tinha 35, 34 quilos cada uma, né? Que é um talento que tá falando aqui. E tinha o véu, né? Que é de 4 metros por 4 metros, 4 metros e meio por 4 metros e meio, né? De largura e altura, o véu do Santíssimo ali. Tinha a própria arca, né? Que a gente já viu o tamanho dela, que dava 1,10 m mais ou menos, né? De comprimento, e aí ela tinha 0,70 metros de altura e de largura. Tinha a mesa dos pães também, que era quase 1 metro de comprimento, meio metro de largura e tinha 0,70 de altura. Então eram peças baixas, né? Não eram peças altas, né? Pra ter uma noção, né? Agora o candelabro ele não é, oferece, não fala a medida do candelabro na Bíblia aqui. Na Bíblia ele não. Então tem várias sugestões aqui. Eles imaginam que fosse algo que fosse grande, assim, que pudesse colocar no chão, porque ele iluminava o ambiente inteiro, né? Então era algo. E era um ambiente grande, né? E imagina, deve ser muito bonito, né? Porque esse dia eu tava vendo. Não sei se você conhece aquele vídeo daquela menina da Aline, eu acho que é a Aline, com Israel, não sei direito o nome dela. E aí lá parece que lá em Israel tem uma réplica, né, do tabernáculo. E ela entrou dentro, e ela mostrou quando acendia aquilo ali, as paredes eram todas douradas, então parecia que dava um ambiente assim, sabe? Nossa, bem bonito mesmo, sabe? é, E também toda a é, decoração, né, todos os bordados e tudo mais. Uma outra coisa que ela falou também foi de incenso. O incenso eram 10 especiarias e aquele incenso ele era proibido de ser usado em outros lugares. Assim, não podia pegar aquele incenso
para você usar na sua casa, porque era cheiroso. Porque, assim, era um cheiro. sim, Eles tinham lá uma réplica lá e ela falou: Nossa, está muito cheiroso. É um cheiro que eles nunca tinham sentido em lugar algum, né? E eles sim. falaram que isso aqui você não podia usar ele na sua casa, por exemplo, né? Para perfumar a casa. Não, aquilo era sagrado, era um lugar que só ali, né? Podia ser usado, né? Então ela falou: Imagina como que devia ser aquilo ali, né? O tempo todo, porque o incenso não podia se apagar. E esse candelabro também não podia se apagar, né? Então ficava o tempo todo, né, naquela, né? E aquele cheiro do tabernáculo, ele saía, né, do tabernáculo e quem passava em volta via, né, aquele perfume, né, que, né, exalava ali daquele ambiente, né? E aí tem uma observação aqui que ele colocou aqui, ó, que Deus é Deus de ordem, proporção e intenção. Nada ali é simbólico, né? Apenas. Tudo é concreto, né? Então, maravilhoso, né? Como pode, né? Tanto Sim. detalhe assim, né? É isso aí, Na Fábio. palavra. A gente tem que estar aprendendo que Deus ele gosta das coisas perfeitas. E como a Tamires mesmo falou, ele quer que a gente não se apegue a nada nessa terra, né? E a prioridade é ele. Deus acima de todas as coisas. E então a gente tem que estar ligado na videira. Porque às vezes a gente passa por cada uma. Meu Deus do céu. Não é fácil não, Varão. Não é fácil. A gente precisa o tempo todo, né? É, ficar vigiando para a gente não sair da presença do Senhor, né? A gente não deixar a ira tomar conta do nosso coração, né? E às vezes é uma coisa que é um momento ali, né? Que a gente toma uma atitude um pouco abrupta, né? Uma reage de uma forma. E às vezes é algo que vem nos cercando, né? Vem nos cercando, vem nos perturbando, né? Esses dias também eu andei reagindo um pouco. Graças a Deus que o Espírito Santo agora está habitando a minha esposa, viu? Tá dando paciência para ela. Porque eu até vim pedindo perdão para ela sábado, eu acho que ela me perdoa, né? Porque eu vim reagindo de uma forma. Tava um pouco incomodado aqui em casa com algumas coisas que estão acontecendo comigo. E, e justamente, às vezes a gente vai deixando algumas perturbações, né? Tirando a nossa paz, né? Deixando a gente incomodado e aquilo vai virando um acúmulo, né? As nossas emoções vão acumulando, vão se acumulando e de repente descarrega de uma forma que a gente não gostaria ou não deveria, né? E vou uma reflexão justamente sobre isso daí que eu tive esses dias, sabe, seu Marcos, que você tá falando, né? Daí a gente se policiar o tempo todo de não deixar com que essas perturbações realmente tirem a nossa paz, sabe? A gente buscar entregar nos pés do Senhor todo o tempo mesmo. E às vezes é tão difícil, né? É, Muito difícil, porque realmente você vê, né? Às vezes são coisas externas, né? Ou inquietações do nosso coração. A gente quer do nosso jeito, né? A gente quer do nosso jeito, é do nosso jeito, né? A gente tem dificuldade de aceitar que às vezes nem sempre vai ser do nosso jeito, né? E não é fácil, não. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor. Obrigado, Senhor Cristo. Obrigado, meu Pai amado. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, por habitar nos nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai. Continue nos renovando, Senhor. Continue, Pai, rasgando esse véu, Pai, dos nossos olhos, Pai, que nós possamos, Pai, enxergar, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, que nós possamos reconhecer os nossos erros, Pai, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos lapidando, Pai, cuidando de cada um de nós, Senhor. Trazendo, Pai, a verdade, Senhor, para os nossos olhos, Pai, que a nossa alma seja transformada, Senhor, cada vez mais, Pai. E que o Senhor continue nos curando, Pai, de todo mal, Senhor, nos curando e nos protegendo, Senhor, nos guardando, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Continue protegendo, Senhor, colocando, Pai, sob o seu manto sagrado, Senhor. Trazendo, Pai, revelação daquilo, Pai, que nós precisamos aprender, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Pai, sermos seus servos, Pai, e aceitarmos, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai.
aceitarmos, Pai, conforme a sua vontade, Pai, e que a nossa fé, Pai, seja cada vez mais reforçada, Pai, e que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, acreditar, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as graças, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pela vida, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos cada vez mais próximos de Ti, Senhor Jesus. Que nada, Pai, nada venha, Pai, nos afastar de Ti, Senhor. Que caia por terra, Pai, toda incredulidade, Pai, que caia por terra, Pai, todo mal, Pai, todo mal que queira se afligir, queira se aproximar de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de reconhecermos, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai. Obrigado por estarmos aqui estudando a Sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, um apoiando o outro, Senhor, nos forjando, Pai, suportando, Pai. Gratidão, Pai, gratidão pela essa amizade que nós temos aqui, Pai. Gratidão, Pai, pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor continue protegendo, Pai, a casa do seu Mário, Senhor. Que o Senhor faça, Pai, o mover ali, Pai. Obrigado, Senhor, pelo coração dele, Senhor. Obrigado, Pai, pelo mover que o Senhor tem feito sobre aquela família, Senhor. Gratidão, Pai, que o Senhor continue lapidando, Pai, transformando conforme a sua vontade, Senhor. Toma conta do meu irmão Caio, Senhor. Olhe pelo dia dele, Senhor, pela semana dele, Pai. Continue derramando a sua graça sobre a vida dele, Pai, sobre a vida da Tamires, Senhor. Cuida da filha dela, Pai, da casa dela, Senhor. Traga bênçãos sobre a vida dela, Senhor Jesus. De cada irmão, Pai, da Ruth, do James, Senhor, do Jurandir, de tantos outros, Pai. Obrigado, Senhor. Toma conta, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.